Então, o que eu estou dizendo para vocês, o reino do Pai é lá fora, lá em cima. E aqui, neste mundo, é o reino de Yahvé, porque Yahvé, ele é Senhor. No céu, que é as moradas de Yahvé. No céu, na terra e nas outras repartições inferiores. Por que que ele é Senhor lá? Porque tudo que acontece aqui com as pessoas humanas, seja as prisões, seja a condenação, quanto tempo de condenação é passado pela permissão de Yahvé. Por isso que existe assim, ó, Deus permite tudo. Tudo que acontece nesse mundo é permissão de Deus. Quem é Deus? Deus é Yahvé, meu irmão. Você não entendeu, não? Deus é Yahvé. Então ele permite que você passe por tantas provas, por tantas perseguições. Você tem que pagar, porque Yahvé sabe que todos os que vierem de lá para cá são rebeldes, são maus, são ruins, tá certo? E alguns têm que pagar. E outros que no passado foram lá para as trevas, lá para as prisões, lá na repartição mais baixa, mais inferior, que é o quintus, lá no quintus da repartição inferior, que as pessoas costumam dizer para o outro assim, cala a boca, rapaz, vai para os quintos dos infernos. Eles não falam isso? Porque o quinto lugar é o lugar mais terrível, aonde as trevas, a escuridão é muito mais densa, muito mais terrível. Você não vê absolutamente nada. É como que você não tivesse olho para enxergar. Tá entendendo? E, além de tudo, você não tá vendo nada e a taca tá comendo no teu lombo. Tá entendendo? É apanhando, é injuriado, é o tempo todo. Então, é o que eu tô falando para vocês. Vocês precisam compreender que é os três tipos de reinado. O reino de Deus, tudo aqui dentro do domo deste mundo. Tem o reino de Deus, que é Yahvé, né? E tem o reino de Rassatã, né? Que Rassatã é quem fizer a vontade de Rassatã, que Rassatã que é Deus, né? Aonde quem são o povo de Rassatã, né? Os idólatras, que adoram imagem de escultura, que adora entidade maligna, tá entendendo? Que são os espíritas, né? Que adoram a entidade maligna, entendeu? Os idólatras que faz bolo de barro e adora, faz um deus de barro, um deus de ouro, um deus de prata, pendura no pescoço, né? E grita pelo nome daquele Deus, ô minha Nossa Senhora, ô meu São João Batista, ô meu sem não sei canto. Então por aí vai, tantos nomes, tá entendendo? Esses aí são da linhagem do Deus Rassatã, que Rassatã ele se aliou, né, aos deuses chamado de que eles conquistaram, né, o seu título, né, por guerras, né? Então eles forjaram o seu título. Título forjado é quando você adquire aquele título por uma conquista. Você conquistou aquele título, você lutou para ter aquele título. Então é isso que eu estou falando para vocês. É importante que você conheça, meu irmão, a verdade, para que então você não mais siga, né, enganado a um Deus, né? O Deus Yahvé. Lá no reino de Deus Yahvé é um reino também de luz. Aonde você tem lá, né, dependendo da sua situação, você tem paz, você tem tranquilidade lá, né? Você tem sossego. Mas ao passar do longos tempos que você tiver lá no reino de Yahvé, o seu espírito evolui e você passa a lembrar do reino do Pai Altíssimo Yahvé, o que acontece quando você lembra de tudo lá no reino de Yahvé, você começa a ficar indagando, igual quando você vê assim, ó, esse fulano aí, ó, ele não sabe o que aconteceu com ele. O dia que ele lembrar, ele vai se revoltar contra nós. Então vamos manter esse cara sempre esquecido. Vamos dar sempre um remédio para ele manter sempre o esquecimento na vida dele. Porque o dia que ele lembrar, ele vai querer destruir nós.
Tá entendendo? Bem assim é Yahvé. Quando você lembrar de tudo do reino do Pai, você vai ficar indagando. Aí o que você vai fazer? Vai querer anunciar para os outros. Fulano de tal, você sabia que aqui não é o reino do Pai Criador? Esse que nós adora aí é nosso irmão? É mesmo, é mesmo. Aí antes que isso aconteça, ele pega você e leva para a terra e coloca você para se encarnar em um corpo humano, tá entendendo? De uma criancinha. E aí você vai nascer, crescer na inocência, porque quando entra no corpo humano, ele perde as suas lembranças, ele entra no esquecimento. Aí você vai esquecer que você teve no reino de Yahvé, você vai esquecer que você já sofreu na unha de Rassatã, você vai esquecer de tudo. Mas quando você sai do corpo, você lembra de tudo de volta. Mas aí, dependendo da sua obra, você vai receber a sua sentença. Porque a cada dia que você vive, que nós vivemos aqui na terra, nós estamos sendo julgados. A cada dia que nós estamos vivendo aqui na terra, nós estamos sendo julgados. E quando nós morrer, morrer assim, no modo de dizer, né? Quando o homem sair do corpo, o espírito sair do corpo, aquele espírito vai receber a sua sentença, né? Ou o veredito, né? Que seja o veredito de condenação, ou o veredito de perdoado, seja, e vai para o reino de Yahvé. Por quê? Mas se você aceitar Yahvé, seguir os ensinamentos de Yahvé e andar seriamente, né, abraçar os seus ensinamentos, abraçar o Altíssimo Yahvé com todo carinho, então o Pai Altíssimo Yahvé, ele abre o domo deste mundo, tá me entendendo? E aí ele manda um guardião, que é um ser celestial invisível, para te guardar, para te proteger, para estar com você. Porque ele também estará anotando a partir do momento que você decidiu para Yahvé. Aí o que acontece com você? Tudo está sendo anotado. E se você seguir corretamente os ensinamentos do Pai, aí quando você estiver saindo do corpo, o Pai, aquele guardião que está do seu lado, solicita o Pai a ajuda. E o Pai manda um ser celestial, abre a porta do domo, e aquele ser vem aqui embaixo, pega você e o seu guardião e leva para a casa do Pai. Não mais vai passar por reencarnação, tá entendendo? Para ficar reencarnando, porque essa vida de reencarnação aqui é um ciclo que não para nunca. É um ciclo que nunca para. Mas se você quiser que esse ciclo para você, aceita Yahvé e siga os ensinamentos do Altíssimo Yahvé. Né? Observe o que estamos falando para você, que quando você sair do corpo humano, você vai direto para o Pai. Você não vai ficar aqui neste mundo. Você não vai ficar aqui nesse ciclo de nasce, morre, nasce, nasce, morre, morre, nasce. Você vai direto para a casa do Pai, vai retomar a sua função, vai receber a chave da tua casa, vai receber a sua vestimenta que identifica a sua função. Lá no reino do Pai é só tranquilidade. E lá você não precisa de avião, lá você não precisa de riqueza humana, carnal, porque tudo que você adquire aqui como riqueza, aqui fica. Você não leva nada. É como diz uma história bíblica, que o Iuve, chamado de Jó na Bíblia, falou: para este mundo eu vim nu, e por que não retornar de novo? Eu vou voltar nu, não vou levar nada daqui deste mundo para o outro lado da eternidade, para o outro lado do infinito. Eu não vou levar nada. Então, eu estou falando para você, o que adianta você estar batalhando, trabalhando sábado, domingo, feriado, tudo aí, para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para fazer uma poupança, e você não sabe que você vai... Amanhã pode ser o seu fim do seu dia. Por isso que você tem que trabalhar para o seu alimento de hoje, você tem que trabalhar para o seu viver de hoje, tá certo? E não está preocupando de querer enricar, ficar rico, e quando você morrer, você não vai levar nada daqui deste mundo. Entendeu, meus irmãos? Então é o que eu estou falando. Aceita a verdade do Altíssimo Yahvé, abraça o Altíssimo Yahvé com seus ensinamentos, e então você não entrará mais em reencarnação e passará a ir direto para o Pai Altíssimo Yahvé. Vocês entenderam? Então é isso que eu estou dizendo. É necessário, irmão, que nós, que quisermos morar com o Pai Altíssimo Yahvé, Yahvé, não é Yahvé, tá bom? As pessoas costumam, mas tem uma turma aí muito grande de Yahvé e que estão em confusão, que entram em briga, né?
fala mal dos outros, né? E a própria Bíblia deles fala, a própria Bíblia que eles falam que a Bíblia é de Satanás, mas não tira a Bíblia da boca, não para de falar da Bíblia, tá entendendo? Como a Bíblia é de Satanás, eles usam, eu fico encabulado com isso. Por que que eles usam a Bíblia? Se xinga a Bíblia, que diz que a Bíblia foi escrita por Satanás, se ele segue e faz o que a Bíblia está dizendo, que ele diz que é de Satanás, então ele está servindo a quem? Servindo Satanás, servindo a Satã. Tá entendendo? Não é nem Yahovvé, não é nem Yahovvé. Porque Yahovvé, ele quer imitar o Pai Criador, né? Yahovvé quer ser igual ao Altíssimo, quer ser semelhante. Então, ele não aceita esses fofoqueiros, ele não aceita esses assassinos, ele não aceita esses mentirosos, levantador de falso testemunho. Entra na internet para falar da vida dos outros. É porque o fulano de tal falou isso, porque o fulano de tal falou isso. Para que você vai preocupar com a vida dos outros, meu irmão, se você tem a sua? Prepara-te, você te prepara. Não é isso? Não é isso, meus irmãos? Todos devem se preparar a si próprio para encontrar-se com o Pai. Não é mesmo? Então, por que então ficar falando da vida dos outros? Eu entrar aqui na internet para falar da vida do irmão fulano, para falar que o irmão fulano é errado, para falar que o irmão fulano é Beltrano, é isso, é aquilo. E isso não agrada ao Pai. Tá entendendo? Então é aí que estou falando. Vamos comportar como filho do Altíssimo, né? Que estamos arrependidos e queremos voltar para a casa do Pai. Não queremos mais se reencarnar. Porque esses que fazem o mal, segundo a Bíblia, esse não conhece o Pai Criador, não conhece Yahovvé. As pessoas não conhecem Yahovvé, não sabem quem é Yahovvé. Eles chamam Yahovvé de Satanás. Eles chamam Yahovvé de Satã, eles chamam Yahovvé de diabo, eles chamam Yahovvé de demônio, eles chamam Yahovvé de Beelzebu. Mas Yahovvé, eu não estou aqui defendendo Yahovvé. Eu estou falando que Yahovvé é mentiroso, Yahovvé te engana, tá entendendo? E Yahovvé quer que você adora ele como fosse o Pai Criador. Você chama ele de Pai Criador e ele aceita que você... E ele não fala para você, ó, meu irmão, você não é meu filho. Eu sou seu irmão mais velho. Se ele falasse isso, né? Aí o pessoal tudo ia fazer, ah não, eu quero apontar o pai, como é que eu faço para apontar o pai? E por isso que ele não fala. Por isso que ele não fala para ninguém que ele é o irmão mais velho. Porque todo mundo vai abandonar ele. Veja o que aconteceu, né? Vou falar na outra parte que é acho que é a terceira parte. Eu vou ver aqui. Então... para vocês entenderem aqui sobre essa partezinha aqui de Yahovvé.